como foi o início do desenvolvimento das hortaliças nos anos 90, que até onde eu saiba, me corrija se eu estiver errado, foi quando, vamos dizer, começou realmente a sair de uma coisa muito rudimentar e começar a escalar devagarinho o desenvolvimento do grande plantio das hortaliças na década de 90. Como é que começou esse negócio aí? Voltando um pouquinho lá atrás, um pouco nas histórias, né? A ISA iniciou o trabalho em 1955, em 68, em 50... Já em hortaliças. Em hortaliças, sementes. A ISA foi precursora até então, que eu sei, desde o meu conhecimento. E em 58, a Agristar, em 68 já a Agroflora, que depois em 1994 ela foi vendida para a Sakata, que hoje continua, e aí veio a Agroceres, porque em sementes de milho eles começaram em 45, mas a Agroceres iniciou em 71. E aí teve sucessivas, o Feltrin, 79, 80 a Ortec, e aí começou. Então na década de 90 nós tínhamos essas empresas que eu citei agora, mas eram mais OPs do que híbridos. Elas tinham alguns híbridos que vinham importados, né? Mas nós tínhamos aqui no Brasil empresas que comercializavam sementes importadas. Várias marcas que traziam para cá. Então era um início muito difícil, né? Não tinha híbridos, praticamente muito poucos, né? Que não tinha, mas muito poucos, com baixa tecnologia, enfim, tudo era muito demorado, muito lento, né? Então esse realmente foi um início de sementes que quando eu comecei em 1994, as dificuldades, enfim, são várias, né? Isso foi o que a gente consegue colocar nessa questão. Em relação a variedades, então, tinha um pouco da questão dos híbridos, mas a maioria é europeia, que então não tem a parte de desenvolvimento genético, vamos dizer assim. E até a década de início de 90 ali, era tudo semeio direto no solo, né? Exato. Só para voltar um pouco atrás, na década de 90, aí, 50% das sementes eram importadas e 50% eram nacionais, só para você ver como funcionava. Então, nós tínhamos muitas empresas vindo de fora, muitas sementes vindo de fora. Sim. O semeio, naquela época, era totalmente... Não tem, porque o semeio começou nas semeaduras praticamente em 92, em 2002, por aí, 2010, Santa Catarina, né? Um pouco mais aí. Mas no semeio no Brasil, geralmente a maioria era direto, né? Sem semeio direto, exato. Eu acho que boa parte do que ajudou aos híbridos talvez se desenvolver e até a própria agricultura profissionalizar, acho que foi a chegada do viveiro de muda, acho que foi no início dos anos 90, né? Eu até falei errado, corrijo, né? Realmente foi mais tarde um pouquinho, foi mais anterior, mais cedo um pouco, né? E já começou realmente esse São Paulo, início dos anos 90, mais ou menos. Isso, até a pelletização, ela começou em 92 com sementes de silviculturas, né, silvestres. E nos anos aí 2000 aí que já começou na parte de sementes de hortaliças. Então aí começou realmente a pelletização e aí nós não tínhamos, quando eu comecei, realmente não existia semente pelletizada. Mesmo importada não tinha. Talvez São Paulo, algum caso ou outro tinha, mas aqui em Santa Catarina não existia, né? E as variedades, a maioria geralmente era OPs, né? Como comentei antes. E a germinação era boa da semente? Olha, existia problemas, né? Como existe até hoje sempre, né? Assim, hoje ainda ocorre, infelizmente, assim, percalços na germinação e tudo mais, imagina naquela época. É porque as sementes vinham muitas importadas, pensa bem, naquela época tudo era muito mais difícil, chegar no navio para depois chegar até em Santa Catarina, por exemplo, e chegar na mão do produtor, isso passava por quanto tempo, né? Qual é o período disso? Além da armazenagem, né? Tudo isso aí era com certeza, transporte. Totalmente diferente, né, do que é hoje. Evoluímos muito, né? Sim. Eu até estava dando uma pesquisada, eu acho que o desenvolvimento do plantio das hortaliças ali nos anos 90, ele deu, pelo que eu estava pesquisando, ele deu um boom, assim, uma alavancada com a vinda dos viveiros, porque a gente conhece a realidade do pessoal antigo da nossa região, por exemplo, Santa Catarina, quando era semeado a lanço, né, a semente nua ali, que era barato, mas germinava muito pouco, jogava a lanço, aí botava o copinho, né, que chamam, Aqui, pelo menos, fazia, botava o copinho, depois aí passava o herbicida, o veneno, matava, ficava só um pezinho, e assim era feita a produção. Quando veio o viveiro de mudas, principalmente no início, que ainda era rudimentar,
mas ajudou a começar a alavancar a produção, a produtividade e ajudando, eu acho que a vinda de Verde Muda, ela alavancou e ajudou muito a vida do produtor rural. E juntamente esse viveiro começou, os viveiros, né, começaram a trabalhar com parceria com as sementeiras, né? Eu acho que na época, nos anos 90, ali, principalmente depois, vamos dizer, 2000, dos anos 2000 para frente, que começou a desenvolver mais essa parte da pelletização e das empresas de semente, né? Com certeza, veio mais empresas para o Brasil e as próprias empresas melhoraram tecnologicamente e tudo, né? Mas, como você falou, realmente se gastava-se muito mais semente, porque semeio direto no solo, depois tinha que ralhar, enfim, a semente o consumo era muito alto. Sim, vendia em quilo, né? Semente de alface que hoje se compra em unidade de semente, se comprava quilo, né? Exatamente. É loucura. E, Gelson, conta um pouco pra gente dos anos 90, quais dificuldades versus oportunidades? Porque atrás de toda a dificuldade sempre há uma oportunidade de negócio, né? De fazer diferente. Quais as dificuldades e oportunidades você encontrou quando foi começar no mercado de sementes, de hortaliças, ali nos anos 90 e 94, quando tu começou? Exato. Então, a pior coisa foi, digamos assim, o mais difícil, foi porque você não tinha informação. Você não sabia muito com quem você buscar as informações de sementes. Informações técnicas você não tinha. Livros, não existia internet, ela chegou no Brasil em 95, então a dificuldade de você adquirir uma semente e chegar uma semente para nós era, como hoje ainda falta semente no mercado, mas sempre foi falta de problema, sempre teve problema de falta de sementes, esse abastecimento. Então, toda essa dificuldade, ela já vinha muito, muito além disso. Por quê? Só para eu fazer um parêntese, até o próprio pedido de uma semente, nós tínhamos que fazer por telefone e depois veio o tal do fax. Não tinha WhatsApp na época? Não tinha internet, né? Enfim, se a gente analisar a internet é recente, sim, né? Sim. Então, essa era a dificuldade, né? Então já começava aí o ponto. O fornecimento de semente vinha de fora, de vários locais, Estados Unidos, Europa, toda a Europa vinha, do Japão, enfim. Então até essa semente, como eu falo, chegar aqui na mão dos importadores ou das próprias empresas, tanto a Agroflora na época, que é Sakata, ou a Agristar, eles também importavam diretamente as sementes, mas essas sementes até nós colocarmos no mercado, ela passava por muito transporte, era ruim na época também. Nós fazíamos uma outra observação, que nós, assim, eu, porque tinha mais pessoas que faziam o que eu também fiz na época, né? Não a quantidade que existe hoje. Eu acredito, assim, que na época nós tínhamos uns 5 representantes no litoral e mais uns 5 no oeste, meio oeste. Era pouca gente, talvez um pouco mais desse número, que era de uma empresa, da outra, e eu que fazia de tudo um pouco também. Mas a dificuldade era você. E nós fazíamos a pronta entrega, a maioria era pronta entrega. Né? E isso aí causava vários problemas. Eu enchia uma caminhonete com semente e com clima, sol, enfim. Mas era o que tínhamos na mão, era o que tinha para fazer. Então essas foram as dificuldades muito grandes, né? Eram desafios. As variedades que nós tínhamos na época, era o que tinha, não tinha muita opção, você não tinha muitas opções a mesma espécie plantada em São Paulo, era o que plantava aqui, o que plantava no Rio Grande do Sul, tudo igual, e vamos adaptar o clima, vamos adaptar a época do ano e assim ia, e vamos tocando o barco. Então foi essas as maiores dificuldades que eu senti na época, né? Mas fui atrás de estudos, procurei me aperfeiçoar para saber o que tinha, como a gente poderia trabalhar e fomos fazendo isso passar dos anos, que foi melhorando, graças a Deus. Sim. Teve comentado comigo em off antes que uma coisa que mudou muito daquela época para cá era a parte que, como tu falou, os pedidos era só por telefone, então trabalhava-se o dia inteiro sem sinal, chegava num hotel ou na empresa, tinha que ligar lá para o fornecedor da semente para passar um pedido por telefone, e que isso tudo na época vinha de São Paulo, né? Como tu falou, vinha as importações, vinha para São Paulo e partia tudo de lá. Exceto a Feltrin, que é do Rio Grande do Sul, e a Isla, né? Mas fora isso... Mas de lá, diferente da nossa situação hoje, que tem muitos distribuidores, né? Então a gente vai tocar no assunto mais para frente, dessa parte da distribuição, né?